O Mangekyo Sharingan de Sarada Uchiha, filha do Sasuke e da Sakura, é um dos maiores mistérios de Boruto. Até o momento, ela sequer o despertou e ainda não sabemos como ele será, assim como a sua habilidade especial e o tão aguardado Susanoo. E pertencendo ao clã Uchiha, naturalmente, existe uma expectativa enorme para Sarada quando falamos de poderes e habilidades, até porque não podemos nos esquecer que atualmente está cada vez mais difícil se destacar em termos de nível de poder em Boruto, já que os Otsutsukis tomaram conta e no caso da Sarada, ela ainda está muito abaixo do Boruto e do próprio Kawaki. Porém, sendo uma Uchiha uma personagem que tem sua importância e com diversas pistas na obra de que ela vai e pretende evoluir, como isso aconteceria, qual meio a Sarada poderia usar para se fortalecer e não ficar tão para trás. Bom, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então já sabe, né? Deixa o like aí, isso fortalece muito o meu trabalho e caso você não goste do vídeo, é só tirar no final. Se inscreva no canal também caso queira assistir mais vídeos como esse e vambora! A primeira coisa que precisamos estabelecer aqui, sem qualquer enrolação, é que a principal forma e opção que a Sarada possui para evoluir rapidamente e de forma sólida é o Mangekyo Sharingan. Ponto. Isso porque dificilmente ela conseguiria arranjar um recurso como por exemplo um Rinnegan, e possuindo o Sharingan, convenhamos que ela nem precisaria. Isso mesmo, a Sarada já foi sortudo o suficiente por nascer uma Uchiha, fazendo com que ela tenha a possibilidade de futuramente despertar o tão famoso Mangekyo Sharingan, a forma mais avançada do doujutsu do seu clã. E obviamente, quando falamos desse olho, surgem aquelas velhas perguntas como o fator cegueira, que vem acompanhado do uso prolongado do doujutsu. Porém, eu já fiz um vídeo de 20 minutos só falando dessa questão, e eu estarei deixando ele aí nos cards, tela final e descrição. Então, assista ele ao final desse vídeo aqui, se tiver curiosidade, pois hoje o assunto será mais voltado aos poderes e capacidades desse doujutsu que a Sarada pode vir a obter. Muito bem, falando sobre o Mangekyo Sharingan, muitas pessoas acabaram subestimando esse doujutsu com o passar do tempo, justamente por conta do aumento, no nível de poder da série, ao ponto de que ainda hoje muitos afirmam que somente o Mangekyo Sharingan não seria o suficiente para Sarada não ficar tão para trás em termos de poder, e eu não poderia discordar mais. O Mangekyo Sharingan possui uma caixinha surpresa para o seu usuário, que no caso é uma habilidade exclusiva e dependendo desse poder, o usuário em questão pode bater de frente com muito peso pesado desse universo. Obviamente que existem poderes que acabam não fazendo tanta diferença na maioria das ocasiões, como o caso do Amaterasu. No entanto, existem técnicas que são simplesmente uma das mais roubadas da série e que vêm justamente desse doujutsu, como nos casos do Kotomatsukami ou até mesmo do Kamui. Para vocês terem uma noção, o Kamui não só oferece uma dimensão exclusiva e particular, mas também proporciona uma série de outras vantagens, como a intangibilidade e a capacidade de enviar outras pessoas para essa dimensão. É uma técnica que o Obito, apenas possuindo ela, já ficava num nível completamente absurdo. Ela é difícil de entender para quem não conhece, e até a pessoa conseguir ligar os pontos já pode ser tarde demais em uma situação de combate. Eu vou além e digo que se alguma pessoa tivesse o Kamui hoje em dia em Boruto, essa pessoa seria ainda assim muito difícil de derrotar. Logo, dependendo do poder que a Sarada conseguir, ela pode subir bastante seu nível. Porém, aí que entra o problema, simplesmente porque não tem como a gente saber qual será essa habilidade. O autor pode dar qualquer tipo de poder para Sarada, e além disso, mesmo que a gente chute alguns poderes, qual seria a escolha mais coerente e equilibrada com a história? Algo que seja condizente com a própria personagem, o contexto que ela está inserida, de modo que a Sarada não ganhe o poder que a transformaria na mais poderosa, porque sabemos que ela não será tendo Boruto e Kawaki na trama, mas algo que a deixe num nível aceitável que a permita aproveitar todo o seu potencial. Bom, para isso, a única coisa que nos resta é tentar entender o conceito do Mangekyo Sharingan e os seus poderes ao longo da série, ligações entre eles, seus usuários e algo que possa fazer sentido com a própria Sarada. E antes da gente entrar nesse papo, eu já vou adiantando o óbvio.
Tudo isso aqui não passa de teoria, mano, é especulação. Não tô cravando absolutamente nada. É apenas uma discussão para fins de entretenimento e curiosidade, mas já tendo deixado isso claro, vamos lá. Bom, as técnicas do Mangekyo Sharingan, como muitos já sabem, são baseadas em deuses do Shintoísmo, como o Izanagi e o Izanami, os deuses da criação, Amaterasu, a deusa do sol, Kagutsuchi, o deus do fogo, Tsukuyomi, o deus da lua, Susanoo, o deus do mar e das tempestades, Kotomatsukami, o nome de um grupo de 5 deuses que existem desde o início do universo, além também de até técnicas do Rinnegan e do Rinne Sharingan da Kaguya. O Ame no Minaka é baseado em Ame no Minaka Nushi, o deus mestre central, Takami Musubi no Kami do Momoshiki em Takami Musubi, o Alto Criador, e também o Ame no Tejikara do Sasuke, que é uma referência a Ame no Tejikarao. No fim de tudo, fica óbvio de onde o Kishimoto se inspira para pegar pelo menos os nomes das técnicas do Mangekyo Sharingan e até a do Rinnegan e o Rinne Sharingan da Kaguya. No entanto, isso não significa que o poder em específico terá ligação com o deus em que o nome foi inspirado. É verdade que, em alguns casos, até pode ser, como o Amaterasu, que é a deusa do sol, e o Kagutsuchi, o deus do fogo, ficando bem óbvia a ligação entre eles e os poderes do Sasuke, como as chamas negras e a capacidade de moldá-las e manipulá-las como bem entender. Izanagi e Izanami, se a gente forçar um pouco a barra, também dá para encontrar algum significado, já que essas técnicas trabalham com a própria construção e reconstrução da realidade do indivíduo. No caso do Izanami, a pessoa é forçada a reviver o mesmo momento e situação diversas vezes, não podendo fugir daquela realidade que lhe foi imposta até se aceitar. E no caso da Sarada, qual seria o caminho para um possível Mangekyo? Inspiração, técnica, entre outros fatores. Bom, existe uma divindade que pode ser ou ter a ver com esse futuro olho da Uchiha, e essa divindade seria Benzaiten, ou Sarasvati, e ela é teorizada por muitos fãs da comunidade há algum tempo, porém, muitos pontos que corroboram ainda mais para a ligação dela com a Sarada na maioria das vezes são deixados de lado, pois acredite, existem muitos fatores que sustentam essa ligação. Benzaiten é a deusa que tudo flui, associada às palavras, eloquência e música. Essa deusa teria se originado de Sarasvati, a deusa hindu, e na realidade existe vários pontos que as ligam a Sarada, começando pelo próprio nome, já que Sarada é derivado e uma das formas de Sarasvati. Além disso, o Kishimoto já desenhou um padrão de um Mangekyo Sharingan para Sarada numa arte do primeiro volume do mangá de Boruto, e esse padrão lembra muito um sol. E olha só, mano, como as coisas se encaixam. A deusa do sol, Amaterasu, certa vez entrou em uma disputa com Susanoo. Durante essa disputa, a partir da espada de Susanoo, surgiram 3 deusas, Tagorohime, Tajitsuhime e Shikishima-hime. E Shikishima-hime é uma divindade que foi sincretizada como Sarasvati ou Benzaiten, ou seja, o possível padrão do Mangekyo da Sarada lembra um sol. Sol esse que tem ligação com Amaterasu, a deusa do sol, que num confronto com Susanoo fez surgir uma divindade que é diretamente ligada a Sarasvati ou Benzaiten. E cara, uma curiosidade bacana é que tem 3 personagens com os nomes dessas 3 divindades que surgiram desse confronto entre Amaterasu e Susanoo, que já apareceram no anime de Boruto. No caso, essas personagens eram guardiães da caverna Ryushi e apareceram lá no arco do Mitsuki. Caverna Ryushi é essa que a Sarada conhece e que o seu pai também tem uma invocação. Além disso, é dito que Benzaiten podia se transformar em uma serpente branca, a qual era muito associada. Tem muita coisa que se entrelaça e se liga nessa história, e uma outra coisa que tem ligação direta com essa divindade Benzaiten é o próprio Kawaki. Sim, no caso, uma das suas habilidades do seu doujutsu, o Daikokuten. Para quem não sabe, Daikokuten, a divindade, é um dos 7 deuses da sorte, ligado à fortuna e riqueza, e acontece que Benzaiten também faz parte desse mesmo grupo, sendo a única mulher. Além disso, Daikokuten é uma habilidade em que o Kawaki pode armazenar e retirar coisas de uma dimensão onde o tempo não flui. E adivinha só, Benzaiten é a deusa de que tudo flui.
E se a gente pegar e juntar tudo isso, talvez uma possível habilidade do Mangekyo Sharingan da Sarada, baseado em tudo que comentamos, seria a manipulação do fluxo do tempo, pois como Benzaiten é a deusa de que tudo flui, e originalmente Benzaiten também era o nome japonês de Sarasvati, um rio da antiga China, isso faria muito sentido, pois geralmente o tempo também é associado a correntezas de um rio que segue numa mesma direção, imutável. Dessa forma, talvez a Sarada possua uma habilidade que seja oposta à dimensão do Daikokuten, no caso, ela manipularia o tempo ao seu favor, ao contrário da dimensão do Daikokuten, onde nada flui, podendo até quem sabe ser a própria Sarada que vai ajudar o Boruto a tirar os seus pais dessa dimensão, quem sabe uma combinação do Jogan e do seu Mangekyo Sharingan para burlar essa dimensão, mas aí é só teoria. Como a gente já sabe, essa habilidade do Kawaki, o Daikokuten, é uma divindade que faz parte dos 7 deuses da sorte, e Benzaiten também faz parte desse grupo. Mano, com todas essas ligações que eu tô falando, inclusive o nome da própria Sarada, não seria loucura que eles tirassem essa inspiração pro Mangekyo Sharingan da Sarada desse mesmo grupo de deuses, onde já tem uma habilidade na mesma série que também faz parte desse grupo. Mesmo se a Sarada tivesse essa habilidade de manipulação temporal, ela teria um limite, seja apenas alguns segundos que ela poderia voltar, quantidade de vezes, enfim. Toda técnica roubada tem o seu limite, mas ainda assim seria muito útil. Ela também poderia desacelerar o tempo por um certo período, o que a daria uma vantagem em combate, ou até mesmo retroceder alguns segundos, mas como eu disse, teria que ter um limite natural. Quem sabe a Sarada só poderia usar essa habilidade de tantos em tantos segundos ou minutos, 30 segundos talvez, ou mais, aí é com o autor. Seria uma habilidade que ajudaria muito a Sarada pegando qualquer tipo de inimigo, mas que também teria as suas limitações, como a maioria das técnicas roubadas de Naruto. Esse poder faria muito sentido com a Sarada caso realmente seja usada essa ligação com a Benzaiten, já que é dito que por estar associada às águas dos rios, essa divindade tem muito a ver com a pureza e o fluxo contínuo da vida, ou seja, tempo. Logo, manipulação temporal seria sim uma boa aposta. Uma outra opção também seria um Genjutsu poderoso, já que a Sarada já demonstrou ser muito boa em Genjutsu, mais que o seu pai na sua idade, e poderia seguir os caminhos do seu tio, quem sabe com alguma habilidade similar ao Tsukuyomi, onde a vítima poderia ficar presa num local onde ela não poderia fazer nada, talvez um Genjutsu sonoro, já que Benzaiten também é ligada à música, sendo geralmente associada a um instrumento musical chamado de biwa. É uma possibilidade, talvez esse Genjutsu da Sarada iria fazer os seus adversários ficarem incapacitados, mas de uma forma diferente, não com dor, mas relaxando com música ou boas memórias, num plano distinto, sendo mais a cara da Sarada de fazer as coisas, tendo o conhecimento para fazer as coisas de forma diferente dos outros, até porque Sarasvati também é a deusa do conhecimento, algo que a Sarada possui, e é dito que certa vez, com toda a sua benevolência, ela entendeu os motivos e razões de um dragão que assolava diversos locais. Ela então atraiu esse dragão para fora da caverna com música, usando seu instrumento. Dessa forma, ela se conectou com o dragão, entendendo suas verdadeiras motivações e compreendendo sua dor de estar sozinho. Então, através do amor, Benzaiten decide acabar com o sofrimento do dragão, mas sem tirar sua vida. Dessa forma, galera, seguindo as ligações com essa divindade, poderia fazer todo sentido a Sarada ter uma habilidade ligada à música, e o que se encaixaria melhor aqui é um Genjutsu sonoro, colocando a vítima no mundo onde ela estaria em harmonia com música, até a Sarada entender as suas razões e quem sabe a vítima possa até mesmo se conectar. Claro, com o tempo passando de forma distinta no mundo real e nesse Genjutsu. E sim, esse Genjutsu teria suas semelhanças com a lógica do Izanami, não vou negar, mas é só uma possibilidade. Existem várias formas de um Genjutsu que se encaixe com a personalidade da Sarada. Não podemos esquecer também do Susanoo da Sarada, que será sim um grande recurso para ela. Mesmo que o Jigen já tenha mostrado que ele não é invencível, talvez o Susanoo não fosse algo tão poderoso contra o Kawaki, mas dependendo
dependendo da arma que ele possuir ou combinação com suas habilidades exclusivas, a Sarada poderia ter mais opções de combate. Se o seu poder exclusivo realmente for manipulação temporal, ela poderia ver o Kawaki mesmo encolhido com o tempo passando devagar, enfim, isso aqui são só teorias. De qualquer forma, o Susanoo continua sendo uma poderosa arma contra vários inimigos e de qualquer maneira faria a Sarada evoluir em termos de poder. A sua arma, no caso a arma do Susanoo, poderia ser até mesmo um instrumento musical de Benzaiten, quem sabe com ele podendo lançar um genjutsu poderoso através dele. E claro também que não podemos esquecer de técnicas mais pé no chão. Sarada também pode aprender o Kirin, por exemplo, técnica que o Sasuke pouco usa e que seria de grande ajuda contra usuários do Karma, já que o Kirin é uma habilidade que consegue atrair um raio natural das nuvens sem usar chakra para produzir, apenas para controlar. E o Karma não absorve nada que seja natural, enfim rapaziada, são várias possibilidades da Sarada se fortalecer, mas claro, tudo isso aqui não passa de teoria, mano, não necessariamente. Os poderes do Mangekyo Sharingan da Sarada precisam ter a ver com uma divindade, talvez apenas o nome, mas é válida a discussão e a teoria por conta de diversos pontos que têm ligação um com o outro, mas comente aí a habilidade que você gostaria que a Sarada recebesse após despertar o Mangekyo Sharingan. Diz aí nos comentários, mano, porque eu quero saber a opinião de todos vocês. Se gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like também, porque isso ajuda muito a plataforma e entende que vocês gostaram do vídeo e compartilha ele com mais pessoas. Deixe nos comentários também vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, e é isso. Espero que tenham gostado, até uma próxima, falou!